Como é que é, pessoal? Tudo em dia? Olha, hoje estamos num cenário diferente, vocês podem ver flores e tudo mais. É que eu estou a gravar a partir do quintal porque o tema é especial. Vamos falar sobre aprender a aprender. Aqui no Dinheiro Limpo nós ensinamos tudo sobre empreendedorismo, negócios, finanças e investimentos, e muitos de vocês têm dificuldade em absorver esse conhecimento e qualquer outro conhecimento que vocês tenham acesso durante esse vosso tempo de vida, né? Então eu quero passar para vocês quais são as estratégias que eu utilizo para aprender mais rápido qualquer coisa. E quando digo qualquer coisa, é mesmo qualquer coisa, porque usando isso, eu garanto que eu consigo ter sucesso em todas as coisas que eu me proponho a aprender. Ei! Vamos a um passo a passo e deixa-me dizer-vos que o sexto passo é incrível. Aliás, é o que mais fez diferença nesse processo. Estou mesmo na rua, viram eu cumprimentar os meus vizinhos e tudo mais, né? Então, vamos ao passo a passo e vamos fazer isso acontecer de forma muito especial. Mas, antes de qualquer coisa, não te esqueças de subscrever ao canal, colocar um like, porque assim o YouTube vai entregar para mais pessoas e você vai poder ajudar outras pessoas a aprender a aprender. Então, vamos aos 11 passos que nós preparamos para vocês de forma muito especial. O pior que pode acontecer é você achar que já sabe tudo. Existe muita gente que pensa que já sabe tudo, mas no final acaba percebendo que não sabe nada. Aprender a aprender é essencial, porque às vezes a gente tem acesso a conhecimento, mas não consegue filtrar o suficiente daquilo que é necessário. Então, antes mesmo de você começar a pensar, eu vou ter que aprender sobre finanças, eu vou ter que aprender sobre organização, sobre investimentos, sobre produtividade, sobre medicina, sobre seja lá o que for, você tem que verificar se o método que você utiliza para aprender é de facto eficaz. E aprender a aprender é o essencial. O primeiro passo que nós preparamos é afiar o machado. O que é que eu quero dizer com afiar o machado? O Abraham Lincoln tem uma frase que ele diz: se me des 6 horas para derrubar uma árvore, eu vou passar as primeiras 4 a afiar o machado. E eu acho isso fantástico. Você precisa descobrir as bases necessárias antes de aprender uma lição. Por exemplo, se você quer aprender a jogar basquetebol, você pode começar por aprender as regras do basquetebol. O que são 3 pontos, o que são 2 pontos, como é que funcionam os lances livres, o que é passos, o que é drible, o que é retorno. Se você ter acesso a essa informação antes mesmo de começar a aprender, vai facilitar muito o teu processo. E é isso que o Abraham Lincoln queria dizer com as primeiras 4 horas eu passo a afiar o machado e só depois é que eu vou e derrubo a árvore. É fantástico. Eu, antes de querer aprender qualquer coisa nova, predisponho-me a ter contacto com todas as regras necessárias que eu posso já captar sem mesmo colocar a mão na massa. E quando vou para o terreno para finalmente aprender, fica um processo extremamente fácil. Eu sei que estudar não é tarefa fácil e para muitos de vocês pode não ser uma coisa muito prazerosa. No entanto, o segundo ponto fala sobre algo essencial, que é otimizar o seu foco. Existem 2 regras que eu basicamente utilizo para esse processo. A primeira é a regra dos 5 minutos e a segunda é a regra dos 30 minutos. Ou seja, a primeira é, se eu me convencer de que eu preciso apenas de 5 minutos para estudar algo, provavelmente eu vou começar, porque eu já defini um período curto para esse estudo, mas no processo vou acabar me alongando muito mais. Então, se eu me convencer de que tirar 5 minutos para realizar uma tarefa, que no caso seja aprender algo, for algo que eu queira fazer, eu vou começar porque parece fácil e vou acabar entregando muito mais do que aquilo que eu inicialmente me predispus. E a regra dos 30 minutos é, a cada 30 minutos de estudo, eu faço uma pausa de 10 a 5 minutos. Dessa forma eu posso relaxar o meu cérebro e me convencer de que eu tive um descanso suficiente, pois o período de descanso que eu vou ter vai ser mais ou menos entre 20 a 15% do período que eu vou estar concentrado a estudar. Número 3 é algo que eu faço todos os dias, quer seja para estudar ou para as minhas tarefas do dia a dia. Comece pelo mais difícil. Não estude como aquele conceito de fazer provas, que você vai começar pelas mais fáceis para que as mais difíceis sejam resolvidas depois. Não, faça completamente ao contrário. Comece a estudar pelaquilo que você tem menos domínio. Pois se você conseguir realizar uma tarefa que se predispunha muito difícil, as outras vão automaticamente transformar-se em mais fáceis. Então, sempre comece pelo mais difícil. Quer seja estudar, quer seja realizar as tuas tarefas do dia a dia, comece pela mais difícil. É muito mais fácil tu procrastinares uma tarefa fácil do que uma tarefa difícil, desculpa a redundância. Então, se você começar pela difícil, aí você já sabe que aquelas fáceis, ainda que eu procrastine, não vão ter um efeito tão grande na minha vida como procrastinar algo que é muito difícil e necessário. Número 4,
junta-te a alguém melhor. Se você quer aprender alguma coisa, junta-te a alguém que seja melhor que tu, que tem exatamente o mesmo foco em aprender aquele tema específico. Então faça isso. Vá procurar alguém que seja melhor que você, alguém que entregue mais do que você, alguém que você se inspire, que você possa olhar como espelho. Essa pessoa vai facilitar bastante o teu processo de aprendizado e vai te entregar um resultado muito maior. Número 5. Eu acho essa super importante, é o processo reverso. Em vez de tentar colocar as coisas na tua memória, tente tirar as coisas dela. Isso para mim funciona, que é uma coisa fantástica. Imaginem só, você normalmente está ali a estudar, está a tentar aprender e quer colocar as coisas todas. Sabe o que é que eu faço quando eu aprendo alguma coisa nova? Quando eu estou a estudar alguma coisa nova? Eu ligo para as pessoas. Eu ligo e começo a contar às pessoas. Eu aprendi sobre isso, olha só isso, olha essa história fantástica. Como é que esses indivíduos há tantos anos atrás já conseguiam fazer isso? Eu faço isso de uma forma tão natural que o que é que acontece? Em vez de eu estar-me a forçar para colocar as coisas e tentar mantê-las lá, quando eu vou distribuindo o que eu aprendi, quando eu vou passando isso para outras pessoas, compartilhando as histórias que eu aprendo, os conceitos que eu aprendo, de forma a aplicá-los, eu aí é que eu aprendo de verdade. Então o processo reverso é fantástico. Você está a estudar alguma coisa, aprendeu, liga para aquele teu amigo. Liga para aquele teu amigo, começa a falar com ele sobre esse assunto. Aprendeu uma estratégia nova de investimento, liga para ele. Aprendeu sobre um fundo novo, liga para ele. Então isso funciona fantástico e o processo de reverso é muito top. E se você gostou do processo reverso, deixa aqui um like, subscreva ao canal e faça parte da família. Número 6, aprenda mais do que o necessário. Sim, aprenda mais do que o necessário. Se você está a estudar para fazer uma prova, estude como se você fosse corrigir essas provas. Porque se você tem um objetivo de aprender daqui para aqui e você se comprometer em aprender um pouquinho mais, o que é que vai acontecer? Você vai over-deliver. Você vai aprender mais do que o necessário. E aquilo que era necessário ser aprendido vai com certeza ficar. Então se você tem um ideal de dizer, pá, eu tenho que ler 10 páginas num dia, leia 12, leia 13. Eu tenho que aprender só isso, aprenda mais e vai fazer toda a diferença. Em vez de aprender como se fosse fazer uma prova, aprenda como se fosse corrigi-las. Número 7, repetição e prática. Não basta estar a aprender as coisas, a fazer uma vez só, não vai funcionar. Você tem que repetir. Tem que repetir. Leu algo que foi bom para ti, leia de novo. Leia mais uma vez e leia outra vez. Nós vamos falar aqui check, double check e check again. Ou seja, verifica 2 vezes e verifique de novo. Então é isso que você deve fazer sempre, tá? Repetição e logo a seguir colocar em prática. De nada adianta você estar a aprender as coisas, estar a estudar as coisas, estar a ler as coisas, se você não vai praticá-las. Então procure sempre um ambiente quase que imediato, em que aquilo que você aprendeu, repetiu, você possa logo colocá-lo em prática. Para quê? Para que ele nunca mais saia da tua cabeça. Número 8, aprendemos 2 vezes mais quando ensinamos do que quando nos ensinam. Provavelmente você deve estar a pensar, eu quero ser especialista em alguma coisa para depois começar a ensinar as pessoas. Eu quero abrir um canal do YouTube para falar de um assunto específico que eu domino muito bem. Mas a verdade é que até que tu tenhas domínio total sobre um determinado assunto, esse assunto até pode já ter se tornado obsoleto e não servir da mesma forma. Então, comece a ensinar aquilo que você aprende e aí você tem uma garantia de aprender 2 vezes. Queres fazer um curso, queres começar a passar um tipo de informação, tu não precisas ser o top especialista. Com a informação que tu possuis, com o conhecimento que tu já tens, comece. E sempre que você for ensinar alguém para aprender aquilo que você já sabe, você será forçado a aprender um pouquinho mais. Então, aprendemos mais quando ensinamos do que quando somos ensinados. Número 9. A sanduíche do sono. Sim, a sanduíche do sono. O que é a sanduíche do sono? Estude, durma e estude de novo. Sim, dormir faz a gente reter informações. É como nos exercícios. É quando a gente descansa que o nosso músculo desenvolve de facto. Se você for um indivíduo que treina muito, está sempre no ginásio, mas que quase nunca descansa, o que é que vai acontecer? Os teus músculos não vão desenvolver da forma mais perfeita. Inclusive, você vai ganhar muitas lesões e vai ter uma extrema fadiga. Com o aprendizado, é exatamente a mesma coisa. Você não tem que fazer diretas para tentar
tentar aprender tudo de uma vez. Você tem que estudar, tem que dormir bem e tem que estudar de novo. Dormir tem tudo a ver com armazenar memórias. É quando a gente dorme que o nosso consciente descansa, mas que o nosso subconsciente fica ali a jogar e a pular com toda a informação que a gente aprendeu e absorveu durante o dia. É por isso que nós temos sonhos, tudo aquilo que a gente tem contacto durante o dia, seja lendo, seja uma história contada, algo que a gente viu na TV e que de facto mexeu connosco. À noite nós vamos criando as nossas próprias memórias. Então, se você dormir nesse intervalo dos estudos, mas dormir, ter um sono de qualidade, você vai construir memórias melhores e você vai conseguir reter por mais tempo aquilo que você aprende. Então, durma. O mundo não é só correr. Ponto 10, hidratação. Sim, hidrate-se. Beba água. Está a estudar, beba água. Está a fazer prova, leva uma garrafa de água, beba água. Beber água, enquanto a gente é testado, ou enquanto a gente estuda, hidrata o nosso cérebro. Você já deve ter ouvido aquela passagem que diz que 70% do nosso corpo é água. Então, faz todo sentido. Se você estiver desidratado enquanto estuda, é muito mais difícil. Então, vai começar a estudar, beba água. Tenha sempre um copo de água ao teu lado. Vai sempre bebendo água ao longo desse tempo. Vai fazer uma prova, beba água, que o teu resultado vai ser muito melhor. O último ponto e o número 11 é bastante controverso, alguns de vocês podem concordar ou não, mas eu certifico porque, para além de aliviar o stress, tem uma justificação científica, que é: ouça música enquanto estuda. Mas vão dizer, Euclides, como assim ouvir música enquanto estudar? Isso não vai me distrair? Não, se você vê TV e estudar, ou olhar para o computador e estudar, isso sim te distrai, mas ouvir música não. Quando a gente vê, quando a gente olha para as coisas, a parte do nosso cérebro que processa a informação é aqui atrás, tá? E quando a gente pensa, é a parte de frente do cérebro, aqui mais do lado esquerdo, que começa a processar toda essa informação. A parte do lado direito, ela não está a fazer nada, porque a parte do lado direito, ela só se ativa, por exemplo, quando a gente ouve, quando a gente está a ouvir música, por exemplo. Então, se você estiver a estudar e essa parte do lado direito não estiver a fazer nada, ela provavelmente vai começar a te incomodar, vai trazer aqueles pensamentos que vêm pela tua cabeça que você não consegue entender nada, tipo, ou um carro dentro de um balão a voar, coisas que não fazem absolutamente sentido nenhum. E isso certamente vai acabar te distraindo muito. Mas quando você tem a música ligada, quando você ouve música enquanto estuda, essa parte do cérebro está única e exclusivamente conectada à música, enquanto essa parte aqui estuda e essa parte aqui vê. Então é assim que funciona, e se você levar esses 11 pontos e colocá-los em prática, você vai perceber que vão fazer toda a diferença. Escreva aqui nos comentários quais desses pontos você acha que fazem mais sentido, ou quais são esses pontos que você utiliza de forma consciente ou inconsciente, você acaba colocando em prática e acaba facilitando o teu processo de aprendizado. Com esses 11 pontos você vai certamente conseguir aprender qualquer coisa mais rápido. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar aquele like no vídeo. Vamos juntos, por sozinho é mais difícil. Valorize a sua renda e partilhe com amigos, que essa é a informação que todo mundo tem que saber.